Hoje a gente vai falar sobre o nosso planejamento de estudos ao longo desse ano de 2023. Então, a gente vai montar junto aqui um cronograma de estudos, um planejamento, um calendário de estudos. E aí eu vou falar do calendário de estudos para cada grupo, né, dos principais grupos aqui que a gente tem de alunos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcela Rodrigues, eu sou médica pelo FMG, ortopedista, cirurgiã de mão e apaixonada aí por ensinar, né? Tanto no online quanto no presencial. Vamos começar, então, o nosso planejamento. Antes de falar de planejar estudos, eu quero falar um pouquinho para você sobre planejamento, né? Sobre estruturação do nosso ano, sobre as metas do ano, né? Porque é muito fácil a gente escrever a nossa listinha de metas, meus desejos, meus objetivos, mas é muito difícil cumpri-las, né? É muito difícil a gente abrir no ano seguinte e realmente ver que completou aquelas metas desenhadas e escritas no ano anterior. Então, como que a gente pode fazer para realmente colocar aquilo em prática, né? Hoje a gente sabe que a maioria das pessoas são procrastinadoras e, né, todo mundo é assim. O mundo rápido, do jeito que está, né, as coisas imediatas, igual a gente consegue, né, abrir o celular e já ter uma resposta de alguma dúvida ou consultar alguma informação, é tudo muito veloz. Então, a gente acaba deixando tudo sempre para a última hora, né? A gente tem uma prova, e aí a gente tem uma prova dia 20 de fevereiro. A gente não começa a estudar a mesma quantidade hoje e segue aquele ritmo até o fim, né? A gente vai não estudar por uns 15 dias, depois ler uma coisa ou outra em dias alternados, aí quando faltar 5 dias para a prova, a gente vai ficar louco, vir à noite, tomar café, Red Bull e virar à noite para estudar para aquela prova. A gente acaba fazendo isso, né? Eu sou assim também, fiz isso na faculdade, fiz isso, né, na residência. A gente é assim, né? Eu acho que a gente está se tornando cada vez mais por causa desse mundo tão rápido, tão imediatista. E outra coisa que a gente faz, outro motivo, né, que a gente faz tudo isso é pelo perfeccionismo, porque a gente espera a nossa mesa está toda pronta, a gente ter chegado em casa, ter jantado, ter tomado banho, para a gente sentar ali, abrir a mesa, né? Colocar o computador na posição correta, colocar o celular na posição certa ali, pegar as canetas que gosta, abrir o livro, começar a ler. Aí você já desistiu de ler, já desistiu de estudar. Né? A gente espera estar também com toda já a matéria decidida, definida, quantos livros que eu vou ler, quais capítulos em qual dia. Enquanto eu não consigo organizar essa perfeição de programação, eu não começo a estudar. Então, a gente fica querendo que fica tudo perfeito, a gente acaba adiando ali as nossas metas, os nossos objetivos, né? Então, lembrar que a gente não precisa se preocupar com isso. Vai sem estar perfeito mesmo, começa, né? Dá o primeiro passo, né? A gente não vai, de um dia para o outro, conseguir completar toda a nossa meta de estudo. A gente não vai conseguir passar naquela prova se a gente não começar dando um passinho de cada vez, né? Então, para realizar grandes projetos, chegar onde a gente quer, bater as metas que a gente quer, são pequenos passos, um por dia, um por semana. Então, é um detalhe de cada vez. Não precisa estar perfeito para começar. Pequenas tarefas rotineiras alcançam grandes feitos. Então, é isso que eu quero falar para vocês, para a gente começar aqui a entender que a gente não vai da noite para o dia saber tudo, fazer uma prova, ter todo o conhecimento possível, né? Ou então alcançar aquela meta, aquele objetivo, né? Não é de uma hora para outra. No começo é árduo, é difícil, é chato. Então, no começo, no início, não tem motivação, no início é disciplina, né? E quando a gente começa a ver o gostinho dos resultados, começa a ter um feedback positivo, um elogio de um professor, ou acerta uma questão, ou consegue atender um paciente e fazer o diagnóstico dele, ou consegue resolver o problema de um paciente, as coisas vão ficando mais leves, mais fáceis, mais saboroso, e vai se tornando aí mais viciante aquilo, né? Até pela endorfina mesmo, de conquistas e pequenas vitórias. Então, no começo não vai ter motivação, no começo vai ter disciplina. Né? Então, isso que a gente vai traçar aqui hoje para a gente começar ao longo do ano. Então, vamos pegar aí um papel, uma caneta, né? Vou dar uns segundinhos aí, um minutinho para vocês pegarem um papel, uma caneta,
Tem gente que gosta de anotar no bloco de notas do celular, mas isso aqui eu gosto particularmente de anotar em papel mesmo, ou numa agenda, ou, né, em algum papel que você possa guardar e sempre olhar e ter acesso ali, para visualizar, para internalizar aquilo cognitivamente, né? Para aquela imagem, aquela frase, aquele objetivo ficar realmente concreto. Então, peguem um papel e uma caneta que a gente vai fazer alguns exercícios aqui, para a gente começar a criar nosso plano de ação do ano de 2023. A primeira coisa que a gente vai fazer, o primeiro passo, é levantar a nossa meta, né? Qual que é a meta nesse ano? Qual que será a meta nesses 12 meses, né? Vamos aproveitar que a gente está no comecinho de janeiro, hoje dia 4 de janeiro, então a gente tem aí, ó, 12 meses pela frente, né? 360 dias pela frente, para a gente fazer a nossa meta. Então, qual que é a sua meta? Qual que é o seu objetivo esse ano? É claro que a gente tem uma meta na área pessoal, uma meta na área espiritual, uma meta na área profissional. Então, a gente tem uma meta em cada área, né? Aqui acaba que a gente está focando na nossa meta profissional, que a gente está falando de estudos, a gente está falando, né, de crescimento de carreira. Então, escreva aí a sua meta nesse próximo ano. Agora, uma informação importante. Para a gente construir essa meta, não adianta eu escrever assim, eu quero virar uma corredora, né? Eu quero virar uma corredora de rua, né? Quero correr, quero começar a correr. Essa é uma meta muito vaga, muito abstrata. Dificilmente eu vou conquistar essa meta. As metas, quando elas são desenhadas, elas precisam seguir um raciocínio, umas regras para elas serem mais palpáveis e alcançáveis, que são as metas definidas como técnica SMART. O que é isso? Ser uma meta específica, o objetivo tem que ser claro. Por exemplo, não é eu quero virar uma corredora, né? Eu quero correr 10 km em 50 minutos. Esse é meu objetivo. Quero correr 10 km em 50 minutos. Esse é um objetivo, uma meta específica, né? Não é só eu quero virar uma corredora, porque uma corredora eu posso correr 3 km, eu posso sair na rua ali e correr, não é isso, né? Essa meta tem que ser mensurável. Então, eu já coloquei que eu quero correr 10 km em 50 minutos, né? E alcançável. Eu não posso falar assim, olha, eu vou correr, eu, Marcela, que nunca corri, né? Corri no máximo 5 km, falar assim, olha, eu quero correr uma maratona de 42 quilômetros, né? Eu talvez não alcance isso, né? Talvez sim, mas eu digo assim, diante da minha rotina, que eu já sei que é pesada, que eu trabalho muito, que eu estudo muito, eu acho que para mim não seria alcançável em 12 meses. Então, eu vou botar uma meta que é alcançável, uma meta realista, né? Por exemplo, eu posso até escrever que eu quero fazer 10 milhões de reais em 12 meses, né? Mas é uma meta realista que eu provavelmente vou alcançar seguindo, né, a análise dos últimos anos de crescimento da empresa, profissional e tudo, se eu ganhar na Mega Sena, né? Que não é uma meta realista. E time-based, tenha prazo. Por exemplo, vou determinar uma linha de chegada. Eu quero correr 10 km, 50 minutos até dezembro de 2023. Então, eu tenho 12 meses para cumprir essa meta, né? Eu quero correr na rua ou eu quero correr na esteira? Eu também posso escrever essas informações, tornando essa meta o mais específico possível. Vamos ver outros exemplos aqui, né? Agora mais palpáveis em relação à nossa realidade. Quem é acadêmico de medicina, por exemplo? Eu quero conseguir um estágio e uma liga que pontue na prova de residência. Então, não adianta eu conseguir um estágio qualquer ou uma liga qualquer. Eu quero conseguir um estágio, uma liga que vão pontuar na minha prova de residência e tem que ser nesse ano. Então, tem que ser em 12 meses, né? É uma meta bem específica. Outra meta, diminuir o tempo de uso de celular para 2 horas por dia. Ou então, ler 6 livros em 2023. Ou então, me preparar para a residência de ortopedia que eu vou começar. Ou passar na prova do TEOT, ano que vem, daqui a um ano, março de 2024. Né? Geralmente, as provas do TEOT, que são as provas de título em ortopedia, da SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia, elas acontecem em início de março. Então, a gente vai traçar aí a nossa meta. Meta da Jéssica, sobreviver ao R1. Realmente, isso é uma meta. Mas
a gente tem que definir melhor. Vamos tentar ser mais específico. Mandem as metas aí de vocês, que a gente vai tentar ficar mais específico nessas metas, né? Então, ó, a meta é não desistir da residência, manter a saúde mental, né? Ó, isso vai ser até fevereiro, então você tem aí 12 meses para isso acontecer. Então, dormir noites de sono, né? Ter um suporte um suporte mental, né? De estabilidade mental, né? Conseguir conciliar, conviver com a família, estudar e aprender tudo, né? Então, tem várias coisas relacionadas ao sobreviver ao R1, né? Então, tentar deixar mais específicas as metas. Quem mais? Manda mais metas aí para a gente. E o sobreviver ao R1, ele acaba se misturando um pouquinho com o se destacar no R1, né? Que a gente sempre fala aqui na residência, aqui no Instagram, nas redes sociais. Porque quando você está se destacando no R1, quer dizer que você está conseguindo concluir as suas etapas, né? Você está conseguindo ser um bom residente, você está conseguindo estudar as matérias básicas que são cobradas do R1, você está conseguindo atender às expectativas dos seus preceptores, e dessa forma, né, você vai recebendo o quê? Feedback positivo. E feedback positivo é o quê? Estímulo, é endorfina para continuar. Né? Então, no começo, a gente começa com disciplina, no começo não tem recompensa, né? No início é chato mesmo. No início a gente vai com disciplina, não tem inspiração, não tem aquilo que vai, né, tornar aquilo saboroso no início. No início é hard mesmo, e depois, com as portas se abrindo, com os preceptores te elogiando, com eles deixando você operar uma cirurgia, te dando bisturi na sua mão, esse reconhecimento, essa aprovação, isso vai tornando mais saboroso, isso vai tornando o processo mais leve, isso vai tornando o processo mais viciante, né? De sentar, de estudar, de querer chegar na reunião científica sabendo as coisas que o preceptor vai cobrar. Tem mais uma meta aqui, ó, passar na residência de ortopedia na Unifesp. Excelente, Vitória. Então, a gente sabe que a prova de residência é geralmente em qual data, né? Então, pegar, ler o edital da Unifesp, saber o que é cobrado lá, ver o que você ainda pode conseguir esse ano de pontos na fase curricular, conhecer provas antigas ali, né? De provas antigas da Unifesp para ortopedia, ver o que cai, o que eles perguntam, onde você tem que estudar mais, treinar questões, dividir o ano de estudos. A gente vai falar agora sobre essas subdivisões da meta, porque o passo 1 é você levantar a meta. Faltou só especificidade aqui, né? Passar na residência de Unifesp esse ano. Então, bota lá, dezembro de 2023. E, seguindo, o segundo passo vai ser o que eu preciso para alcançar isso. Por exemplo, para alcançar um estágio, eu preciso visitar o departamento da faculdade, ler os editais, listar as ligas que existem ali na faculdade, os detalhes de cada uma para ver se eu vou conseguir acompanhar ou não, qual dia da semana que é o encontro, conversar com amigos que já fizeram ligas ou estágios para ver se eles têm indicação, pedir professor indicação de estágio, para diminuir o tempo do uso do celular, baixar aplicativo que controla o tempo, colocar modo noturno, conferir o tempo gasto, né? Para quem não sabe, isso é super legal. Você entra aqui no seu telefone, eu sei que no iPhone é assim, você vai em ajustes, aí você vai no roxinho aqui, que é um símbolo de ampulheta, clica em tempo de uso, e aí tem escrito a média diária de uso do telefone nos últimos 7 dias, e ainda te fala em quais aplicativos você gastou mais tempo. Isso é legal, você coloca aqui, ó, detalhamento. E aí você consegue ver todas as atividades. Ó, aí aparece a média de tempo que você usou o celular. O meu tá escrito aqui, ó, 4 horas e 30 no último dia e média de 5 horas e 30 nos últimos 7 dias. Sendo 3 horas e 30 em redes sociais, que é o WhatsApp e Instagram. Então, dá para você conferir isso, e você sabendo isso, dá para utilizar isso a seu favor, né? Vocês conseguiram ver aí quanto tempo que vocês gastam no telefone? Alguém teve curiosidade? Vai lá em ajustes e tempo de uso, que é o símbolozinho de uma ampulheta. E aí você pode falar, opa, eu gasto isso tudo do meu dia, né? Do tempo que eu estou acordada,
que a gente dorme algumas horas, no celular, né? Então, assim, definir, separar um momento para responder mensagem de WhatsApp, por exemplo, ou colocar aqueles grupos que ficam só mandando um monte de coisa lá nas mensagens arquivadas, fica lá no cantinho, você não fica vendo, né? Para o objetivo de ler 6 livros, por exemplo, vou listar os livros que eu tenho interesse de ler, escolher os benefícios de cada um, por exemplo, eu vou escolher os livros dentro do benefício que eu quero. Eu quero ler um livro para relaxar, eu quero ler um livro para divertir, ou aprendizado, ou de finanças, ou de autoconhecimento, então eu vou escolher esses livros específicos. Não adianta eu escolher qualquer livro, né, que aí no final eu vou ter sentido que eu li o livro e não alcancei meus objetivos. Avaliar ali o tamanho de cada livro, quanto tempo que eu gasto para cada livro. Para quem colocou ali, eu quero me preparar para entrar na residência de ortopedia. Eu vou entrar na residência de ortopedia, então eu quero me preparar. Como que eu vou fazer isso? Listar as habilidades que são exigidas na residência, estudar os temas mais cobrados no início da residência, que já são considerados como temas básicos que a gente já deveria ter aprendido lá na faculdade, que a faculdade não ensina. Conhecer os serviços, a dinâmica, a rotina do hospital, saber como funcionam as sabatinas, as reuniões clínicas, né, as perguntas que os preceptores vão fazer, quais são as cobranças, as exigências que eles vão me fazer. Para quem tem que passar na prova do TEOT, que é a prova de título, listar os temas que precisam ser estudados, conhecer as áreas cobradas na prova e o formato de cobrança, porque algumas áreas são cobradas mais em questão fechada, outras áreas são cobradas em questões práticas ou nas questões orais. Então, conhecer como é que funciona, ler o edital do último ano, entender como funciona o edital, quantos pontos eu vou ganhar em cada etapa, tem currículo? Não tem? Tem, na verdade, não tem currículo, né? Mas tem um trabalho científico que tem que fazer. Então, levantar onde que eu vou estudar cada tema, onde que eu vou estudar traumatologia, onde que eu vou estudar ortopedia geral, onde que eu vou estudar tumor, onde que eu vou estudar ortopedia pediátrica. Então, separar e organizar esses materiais. Isso aí é o que eu preciso para alcançar a minha meta. E o terceiro passo é o que eu vou fazer primeiro, como que eu vou desenhar isso, e em qual mês que eu vou fazer cada coisa para alcançar a minha meta. Porque não adianta eu ter uma meta que é passar na prova de residência lá em novembro, se eu não dividir isso ao longo de fevereiro, março, abril, maio, junho. O que eu vou fazer em cada mês, né? O que eu vou fazer em cada mês para chegar lá em novembro e eu conseguir passar na prova e alcançar a minha meta? Qual que é a data limite para cada item? O que eu tenho que preferencialmente, idealmente, fazer em cada semana, né? A gente pode colocar isso no papel ou no bloco de notas, tem gente que gosta da agenda Google, e usar cores para orientar, né? Colocar assim, de verde uma coisa que é uma tarefa mais familiar, o que pode esperar, ou alguma coisa que você, né, tenha mais tempo para fazer, colocar em laranjado aquilo que está ali no meio do caminho, colocar de vermelho aquilo que precisa ser aquela semana para você alcançar a meta lá em novembro, né? Então, assim, deixar de vermelho como prioridade aquilo que tem que ser feito aquela semana, o resto você vai encaixando ali ao redor, né? E depois que começar, tem que talvez revisar, por quê? Você vai documentar o primeiro mês e vai falar assim, não deu para estudar o tanto que eu queria, porque eu estou trabalhando muito, ou porque eu tenho o internato, ou porque eu estou no R1 de ortopedia. Então, eu vou ter que revisar a meta. Às vezes é preciso ajustar a rota, né? Então, aceitar que isso pode acontecer, ser realista. Porque senão, o que você vai fazer? Final de fevereiro, março, falar assim, não tem jeito não, desistir de tudo. Aí você não fez nada o ano inteiro, porque no comecinho você viu que não dava, não alcançou nem metade das suas metas do mês, aí chegou em novembro e você não alcança o seu objetivo. Então, no primeiro mês, documenta tudo que você fez ou não, o que foi possível, ser realista do que é possível fazer e reajusta a meta. Revisa e escreve de novo, não dá para fazer isso, mas dá para fazer metade, né? Fazer metade já é melhor do que não fazer nada. Senão chega no final do ano e a gente não cumpre a nossa meta. Dicas para a gente estudar melhor, né? Listar os temas que a gente quer estudar, pode ser no Excel, pode ser em papel. Imprimir um cronograma, o calendário. Eu gosto muito dessa agendinha aqui, ela é da Tilibra, ela é grampeada, ela nem é encadernada, ela é super fininha, tá vendo? Eu enfio na bolsa, enfio em qualquer lugar. Ela custa R$20 e tem 4 anos que eu só uso ela. Por quê?
para mim, foi a melhor coisa, porque aquela agenda com 365 páginas, uma página para cada dia, nunca funcionou comigo, era pesada para carregar para todo lugar. Essa aqui, você abre e ela é a divisão do mês. Então, eu vejo o meu mês inteiro, tá vendo? É um quadradico para cada dia. E eu gosto de ver o mês inteiro e a semana inteira. E eu acho que assim eu consegui organizar muito melhor as minhas metas. Você vai encontrar o seu jeito, mas esse aqui, para mim, há 4 anos já que eu uso, ou mais, acho que desde o início da residência eu já uso essa cadernetinha. Ela é bem simples, tem em qualquer papelaria, ela é da Tilibra, custa R$20 e salvou a minha vida. Nunca adaptei com agenda grande, planner grande, essas coisas não. Você vai fazer do seu jeito, claro, né? Ter ali um seu cantinho, a sua mesa de estudos pessoais é muito bom, porque você pode pôr na ordem que você quer, as coisas onde você quer. Você senta ali, já está tudo pronto, não tem que ficar montando mesa e desmontando mesa para estudar. E sempre que você for programar, por exemplo, eu vou estudar tal tema, eu vou estudar fratura de joelho no dia tal. E aí você faz tudo o que você precisa fazer, você vai no supermercado, você responde as suas mensagens de WhatsApp, você chega em casa, toma banho, você janta, você relaxa um pouco e depois você vai estudar fratura de joelho. Você não vai estudar fratura de joelho, você vai acabar indo dormir e vai deixar isso para outro dia. Então, colocar o estudo do seu horário mais produtivo e depois fazer o resto. Colocar o seu estudo de vermelho, centralizar ele é o objetivo do dia e as outras coisas vão sendo acrescentadas ali depois ao redor, né? Tem gente que funciona melhor acordando bem cedinho, acorda 4, 5 horas da manhã, que é um horário mais silencioso, não tem aquela mandação de mensagem no WhatsApp, não tem muito barulho externo, não tem interferência, então levanta, estuda e depois vai fazer as coisas, mesmo que durma mais cedo, né? Dorme 9, 10 horas e acorda 4, 5 para estudar. Então, você vai encontrar o seu jeito mais produtivo de estudar. Tirar as distrações, celular é o pior, né? Hoje é assim, você pega para olhar a tradução de uma palavra que você está lendo um livro em inglês, quando você vê, você ficou 15 minutos respondendo mensagem de WhatsApp, vendo Instagram e fazendo outras coisas. Então, o que você pode fazer? Coloca o seu celular te filmando no modo time-lapse. Vocês já viram o que é o modo time-lapse? Quando você coloca, ele te filma e depois ele transforma num vídeo super curto, super rápido, acelerado. De forma que você não pode interromper, você tem que deixar ele gravando longos períodos para você ter um videozinho curto, né? Porque ele encurta muito. Então, você deixa lá o seu telefone te filmando no time-lapse e você vai ter ali 15 segundos de vídeo no final porque gravou 1 hora de estudo, por exemplo, né? Então, isso é interessante de fazer, porque aí você não vai querer mexer no telefone, ele vai ficar quietinho lá, e você vai olhar a tradução ou no tablet ou no computador, de forma que não vai ter WhatsApp ou Instagram para interferir no seu estudo. E aí você posta esse time-lapse, esse videozinho nos stories ainda, e marca a Marcela, ortopedista, que eu vou ficar muito feliz de ver você completando ali sua meta do dia, o seu estudo do dia, tá bom? A Pietra mandou, amo essa dica, já fiz várias vezes para não usar o celular. Jéssica também mandou, time-lapse me ajudou muito a estudar para passar na residência. Compartilhei vários no Reels e muita gente adorava, recomendo. Ainda tem o feedback dos colegas, ainda tem o crescimento no Instagram, ainda tem, né, a interação ali, e você acaba estimulando outras pessoas a fazerem isso também. Eu acho super legal, também acho que é um jeito de a gente deixar o telefone lá quietinho, sem a gente querer mexer nele, né? E aí vocês podem postar lá e me marcar nos stories, no Reels, que eu vou ficar muito feliz de ver que vocês estão completando os seus estudos do dia ali. E, não esperar a perfeição e o momento certo para estudar. Senta e estuda, pega com o que tem, é o material que tem naquele dia, é o livro que tem, né? É as questões que você tem, do jeito que estão ali, não fica preocupado, né, em estar tudo perfeito para você começar a estudar. Vai e começa, um passinho de cada vez para atingir as metas. Agora a gente vai falar dos cronogramas dos grupos, né? Eu vou falar por alto a divisão anual de janeiro a dezembro para cada grupo, e depois eu vou mandar para vocês
a divisão semanal, mostrando o ano todo. Janeiro, fevereiro, semana 1, 2 e 3. Março, semana 1, 2 e 3. Aqui eu não vou ficar falando de todas as subdivisões e cada detalhe semanal, porque senão quem é de outra área, de outro grupo, vai ficar, né, cansado de assistir. Então, a gente vai falar basicamente o ano, de janeiro a dezembro de cada um, e depois eu mando para vocês a subdivisão. Então, já preparem aí o telefone, porque você vai ler o QR Code do seu grupo, de onde você estiver na fase de vida, de fase de estudo. Você vai ler o QR Code e entrar no grupo de WhatsApp, e eu vou mandar lá no grupo de WhatsApp o cronograma completo. Aqui é o cronograma resumido, para o acadêmico de medicina ainda. Está na graduação, né? Está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ano. E esse acadêmico de medicina, ele quer fazer ortopedia. Né? Imagino que todos vocês aí, que sejam acadêmicos de medicina, tenham a intenção, o desejo, ou pensam em fazer ortopedia. Então, o que eu sugiro para vocês? Nesse janeiro, que é o primeiro mês do ano, é o começo de um novo ano, você ainda está na graduação, então você ainda pode, né, curtir um pouco, descansar um pouco nesse mês para começar já fevereiro com tudo. Então não coloquem metas, né, cabulosas agora em janeiro. Você se dê ao luxo de dar uma descansada agora para agarrar firme a partir de fevereiro, né? Já é muito pesado depois que a gente forma. Então aproveitem ainda esse último ano que vocês têm. É muito gostoso estar na faculdade. Né? A gente acha que está pesado, então vocês vão ver que fica mais ainda. Então aproveita esse ano, tira esse mês, descansa, sai com os amigos, né? Vai passear, arruma uma viagem se conseguir, né? Então eu acho que vale a pena fazer isso nesse mês. E aí, se você quiser ver uma coisa ou outra que acha que é interessante, você pode ler os editais de residência, que você tem interesse. Você olha nos editais de residência as regras do currículo para ver se tem alguma coisa que você possa fazer esse ano para acrescentar mais pontos na sua avaliação curricular. Você lê as regras de quais hospitais que você quer fazer, a distância, benefícios de cada hospital, conversar com residentes de cada serviço para saber como funciona, né? Procurar saber no Instagram, conhecer pessoas. Então, usa esse mês aí para network, para conhecer como é que funciona a prova de residência, entender um pouco mais. Se não chega lá em agosto, você vai ler o edital de residência e viu que você podia ter feito uma liga por 8 meses e ter ganhado mais meio ponto ou mais 1 ponto na prova de avaliação curricular. Aí já era, né? Já acabou o tempo. Então, façam isso agora em janeiro, além de descansar, que são coisas mais leves de serem feitas, né? Dá para fazer pelo celular, onde você estiver. E aí, fevereiro, começar a se preparar para ser um residente de excelência, um médico de excelência, e aí sim, já começar a se programar para o próximo ano, né? Sobre fazer cursinho, né, cursinho preparatório de residência, é muito pessoal. Eu não fiz no 5º ano, eu fiz só no 6º ano, que foi o último ano, e era uma aula semanal com as apostilas e treinamento de questões. Então, existem, assim, pessoas que fazem 2 anos de cursinho e tem pessoas que fazem 1 ano só. Eu fiz só no 6º ano e achei bom. Eu gostei dessa forma. Não sei como seria da outra forma, porque eu não experimentei, não vivenciei isso. E aí, em fevereiro, aprender como ser um bom médico, como ser um residente de excelência, ter conhecimento dessas qualidades, anotar, treinar, ver o que você pode fazer para melhorar, né? Quais características eu posso ter ou acrescentar na minha vida para ser um profissional melhor. E aí, em março, começar conteúdo teórico, estudar e revisar a anatomia de membros superiores, e dá para fazer tudo isso junto com a faculdade, porque a anatomia de membros superiores, por exemplo, dentro do curso Ortho Academy, a gente tem 9, 10 aulas, né? Uma aula para cada articulação, uma aula para ombro, uma aula para cotovelo, uma aula para punho, de forma que em um mês você consegue ver anatomia de membro superior com 1, 2 aulas por semana. Ou seja, não é uma meta inatingível, é uma meta alcançável. Eu coloquei aqui para vocês metas possíveis. Eu podia falar assim, você vai estudar tudo de anatomia em março.
Mas para quem está na faculdade, tem que estudar para várias outras disciplinas, tem prova, tem internato, não seria uma meta alcançável. Então, todas as programações que eu coloquei aqui para vocês, todos esses cronogramas são metas alcançáveis, que vocês podem conseguir, porque eu não quero que vocês se sintam frustrados de não estar conseguindo. Então, anatomia de membros superiores em março. Abril, anatomia de membros inferiores. Maio, anatomia de bacia e de coluna. Junho, estudar radiologia ortopédica. A gente aprende raio-x só de tórax na faculdade, né? E olha lá, tórax e bacia, né? E não aprende os outros. E aí depois, quando chega no internato, quando chega no plantão de clínica, quando chega num pronto atendimento, vão chegar raio-x de membros, né? E vocês vão ter que pelo menos dar uma avaliação inicial, sabe? Pelo menos assim, tem fratura, não tem? Tem luxação, não tem? Qual que é essa parte aqui, né? Tem uma suspeita de osteocondrite ou não? Então, ter essas suspeitas, tem um tumor ou não tem, né? Que seja no posto de saúde. Como que você vai ver se tem um tumor ou não tem, se você nunca viu um tumor numa radiografia? Então, mesmo que você não vai pensar em estudar isso aqui para vida de ortopedista, né? Você já tem que pensar isso aqui para a sua vida de médico de forma geral. Então, coloquei radiologia ortopédica em junho. Talvez precise de mais tempo para estudar radiologia ortopédica. Então, eu coloquei julho com o quê? Treinar imagens e diagnósticos em radiografia. De forma que você pode estudar a teoria em junho e quando chegar julho, que geralmente tem uma folguinha, tem, né, umas férias de 15 dias, talvez, você pode treinar imagens, treinar diagnósticos em radiografia, você pode fazer isso na internet, ou pode fazer presencialmente acompanhando, né, em algum hospital, ou assistindo mais aulas. Então, coloquei junho e julho para treinar imagens, que isso vai ajudar na vida de vocês das duas formas. Agosto, exame físico de membros superiores. Lá no Ortho Academy, por exemplo, são cerca de 10 aulas de exame físico. Então, dá para assistir aqui, ó, metade das aulas, umas 5 aulas em agosto, que vai dar 1 ou 2 por semana, e depois, em setembro, umas 4 ou 5 aulas de membros inferiores. Então, são metas alcançáveis, atingíveis, que vocês vão conseguir completar, mesmo estando na graduação. Outubro, técnicas práticas, que vocês vão poder usar na residência, no internato. Novembro, as urgências ortopédicas. Eu coloquei novembro as urgências porque vai estar fresquinho para quem estiver formando, para quem for começar a dar plantão, né? Porque vão chegar urgências ortopédicas. E as urgências ortopédicas, a maioria são de tratamento cirúrgico imediato, precisam de tratar em menos de 6 horas. Então, quem não é um médico que conhece um pouquinho dessas urgências ortopédicas, come bola, come mosca, né, que fala. Pisa na bola e come mosca. Enfim, come mosca, né, e não vê, não aprende, deixa passar. E aí quem sofre com isso, o paciente acaba levando, né, o prejuízo. Então, urgências ortopédicas, coloquei em novembro para quem for graduando de medicina acadêmica. E em dezembro, consolidar os conhecimentos que foram criados ao longo do ano. Posso acompanhar um plantão, posso assistir alguma aula para consolidar, posso revisar os temas que eu estudei ao longo do ano. Né? Então, essa é a programação do acadêmico de medicina. Prepara o celular aí. Quem for acadêmico de medicina, é só ler esse QR Code que vai entrar no grupo e eu vou mandar lá para vocês detalhadamente uma sugestão de estudo para acompanhar ao longo do ano, detalhadamente, esse cronograma, tá bom? São metas atingíveis, palpáveis. Então, podem entrar lá que a gente vai... No final, eu coloco de novo o QR Code para vocês, tá? Ó, acadêmico de med. Beleza, já entrou algumas pessoas aqui, depois eu coloco de novo se precisar. Vamos agora para o segundo grupo. Quem está entrando no R1 de ortopedia. Então, vamos lá. Tem como mandar o link? Tem. Eu tenho que criar o link aqui e mando no chat, tá? No final eu mando todos e escrevo para vocês qualquer qual. Quem estiver entrando no R1 de ortopedia, qual é a sacada? Qual é a dica, né? Tipo assim, ó, formei agora em dezembro, passei na prova, estou esperando o resultado,
vou entrar no R1 agora em março, porque a residência começa em março, né? Então, dica para quem está entrando no R1 de ortopedia. Esse mês agora, descansar, conversar com os residentes, saber como é o serviço, que dia da semana tem aula. Trabalhar para ganhar dinheiro pode ser para quem for precisar, mas se puder fazer banco de sono, né? Banco de horas de sono seria o ideal. Dormir bastante agora esse mês, porque vocês vão ficar 1 ano sem dormir direito. Então, assim, quem quer juntar um dinheiro a mais, quem quer fazer alguns plantões, né? Quem tem essa disponibilidade emocional e racional, ok. Eu não quis, eu não gostava de plantão de clínica médica, eu nunca fiz um plantão de clínica médica, eu sendo a médica principal, eu só acompanhei plantões e nunca gostei, nunca foi a minha praia e não me sentia segura, eu tinha medo. Então, eu optei por não fazer plantões em janeiro e fevereiro antes da residência. Eu falei, olha, não vou juntar dinheiro, vou sobreviver com a bolsa de residência e vai desse jeito mesmo. Então, assim, é opcional, né, essa decisão. Eu acho que foi bom do jeito que eu fiz, cada um tem a sua escolha. Eu descansei em janeiro, dormi bastante, passeei, e aí quando eu comecei em fevereiro, já me preparar para entrar em março na residência. Então, a sugestão é, em fevereiro, aprender como ser um residente de excelência, isso a gente fala, né, em um módulo todo do Ortho Academy, a gente tem aulas sobre isso, e revisar a anatomia toda, que são ali umas 10 aulas do módulo de anatomia do Ortho Academy, que dá para fazer em fevereiro. Metas alcançáveis, metas atingíveis. Ah, mas eu queria ver o curso todo em fevereiro, eu consigo? Consegue. Aí você vai ter que fazer uma aula por dia. Né? Se você tiver disciplina para aguentar o tranco de assistir uma aula por dia, é possível, tá? Não é impossível, não. Tenho alunos que já conseguiram, já fizeram. Fala assim, ó, eu quero entrar em março tendo assistido o Ortho Academy todo, uma aula por dia dos módulos básicos, né? Aí não dá para assistir a biblioteca de aulas, que são aulas extras, que aí é mais 30 aulas extras. Mas para assistir os módulos básicos, dá para assistir ali uma aula por dia, no máximo 2, quando for uma aulinha menor. Mas eu coloquei uma programação mais leve aqui para vocês, estudar anatomia em fevereiro. E aí, quando chegar em março, que você estiver entrando na residência, você vai estudar exame físico ortopédico, o mês inteiro, aulas de exame físico ortopédico. Então, um dia aula, 2 dias sem aula, um dia aula, 2 dias sem aula, porque são umas 10 aulas, né? O mês tem 30 dias. Então, o exame físico ortopédico que você já vai usar desde o início nos ambulatórios de ortopedia. Em abril, estudar radiologia ortopédica. Se você já aprendeu radiologia ortopédica antes, agora você vai revisar. Se você ainda não aprendeu, agora é a hora de aprender, no começo do R1. Né? Então, em maio já vai ter que ter completado e concluído todo o aprendizado de radiologia ortopédica. E eu coloquei em maio para aprender as urgências ortopédicas ou revisar as urgências ortopédicas, porque aqui vocês vão começar a fazer plantões sozinhos, né? Acompanhar plantões, então aqui vocês precisam ter domínio para fazer conduta e diagnóstico das urgências e emergências ortopédicas. Junho, aí você, na teoria, já vai ser cobrado de tudo que você aprendeu de módulos básicos, que são os pilares, que é anatomia, exame físico, radiologia. Então, no meio do ano, eles já esperam que o R1 já esteja mais preparado. E aqui você vai começar a aprender técnicas práticas e vai começar a aprender sobre osteossíntese, sobre fixação de fraturas, né, os princípios. Então, aqui a gente já começa a aprender essas placas, parafusos, né, no meio do ano já começar. Quando for em julho, aí você pode começar a estudar as outras doenças, né? A gente tem uma biblioteca de aulas extras aqui dentro do Ortho Academy, onde você já pode começar a assistir essas aulas e aprendendo temas extras, além dos temas básicos, além dos pilares. Em agosto, você já aprendeu o básico de tudo, agora você precisa estar com aquilo na ponta da língua, que até então você aprendeu. Mas se você sofre uma sabatina, uma pergunta ou faz uma prova, talvez você não saiba responder porque não está na ponta da língua. Então, por isso que eu acho bom fazer resumos e anotações. Por isso, cada aula que eu coloco dentro do Ortho Academy, você consegue imprimir.
Porque aí você imprime o PDF, vai anotando e ali seu resumo. Depois, quando você volta para aprofundar ou para decorar, tá muito mais fácil, porque é uma segunda vez que você está visualizando aquilo. Então, fica a dica aí para vocês imprimirem, né, os capítulos, imprimirem as aulas, os PDFs, os slides, para vocês fazerem anotações e toda vez que for revisar, revisar em cima daquele mesmo material. De forma que você vai fixando cada vez mais, no final você já até lembra em qual cantinho da página que você anotou tal informação e você consegue responder. Porque em agosto e setembro já tem uma prova do primeiro ano de R1, que é a prova do Taro. É uma prova de treinamento, ela não vale ponto, ela não vai te ajudar a passar ou não, né, no TEOT lá no final, não existe pontuação. Mas ela está ali servindo para te dar um preparo e para o seu preceptor te avaliar, para ver o seu andamento. Então, lembrar que quando chega em agosto tem essa prova, essa temível prova que não vale nada, mas que seu preceptor vai saber quanto você tirou, qual o seu desempenho, e você também vai ficar preocupado com isso, né? Então, aqui a gente começa a aprofundar melhor e deixar tudo na ponta da língua, né? Saber decorar a anatomia, saber todos os exames físicos, os testes, porque isso vai ser cobrado daqui para frente diariamente, isso é básico. A partir daqui, isso se torna básico, vai ser cobrado diariamente de você na corrida de leitos, no ambulatório, durante a cirurgia, você vai ter que responder ali a anatomia, qual que é esse músculo, para onde que ele está indo, né? Quem inerva esse músculo, qual a artéria que passa aqui. E aqui você aprofunda em todos esses temas, e dezembro sugiro descansar, porque foi um ano muito puxado. Então, dezembro descansar, aproveita, se conseguir um feriadinho ou outro, né, para descansar, revezar entre os residentes, os R1s, para depois começar o 2024 de novo, do jeito que eu vou mostrar já já. Então, quem estiver entrando no R1 agora, em março, tem essa programação geral, e agora eu vou mostrar para vocês o link aqui, o QR Code, para programação específica, tá? Então, eu vou mandar detalhado para vocês a programação específica para quem está entrando no R1 de ortopedia em março desse ano. Então, entra no grupo quem quiser essa programação, tá? Depois que eu mandar essa programação, vocês vão ver lá que tem como dividir, tem como se organizar, né? Se você não consegue completar a meta, você revisa a meta de acordo com a carga horária do seu serviço, de acordo com a carga horária do seu hospital. Agora a gente vai falar da próxima etapa, quem está entrando no R2 de ortopedia. Então, quem está entrando no R2 de ortopedia quer dizer que está terminando o R1, está exausto, está um caco. Muitos querendo desistir, muitos desistindo. Mas, gente, o pior já passou. O pior já foi, agora é só morro acima. Agora vocês vão aprender coisas legais, vão fazer cirurgias legais, vão começar a dar plantões sozinhos, vão poder escolher a agenda que vocês vão fazer daqui 2 anos, poder escolher a sua subespecialidade. Então, aqui é só subir o morro, é só alegria, tá? Então, o pior já foi. Te garanto que daqui para frente só vai melhorar. Eu sei que vocês estão terminando R1 assim, eu não sei nada, eu não aprendi nada, eu só fiz trabalho mecânico, eu só escrevi papel, só fiz burocracia. Eu também me senti assim no final do R1, tá? Mas vocês vão ver que quando começa o R2, você vê o tanto que você evoluiu em 1 ano e o tanto que você pode evoluir em mais 2 anos até terminar a residência. Então, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, tá bom? Primeiro mês agora, janeiro. Descansa, recupera as energias, né? Renova aí as energias, dá uma lida só no que precisar para alguma reunião científica ou para uma corrida de leitos, que em fevereiro a gente vai começar. Aí começa a revisar anatomia, exame físico e radiologia. Como você já estudou isso antes, agora você vai tirar 1 mês para ler tudo isso, né? Para ler anatomia, para ler exame físico, para ver radiologia. Você vai ver isso com muito mais facilidade, porque você já teve uma pincelada anteriormente. Então, agora você vai tirar 1 mês para revisar tudo, revisar todos esses detalhes. Em março, revisar urgências ortopédicas e osteossíntese, que você vai usar o ano inteiro, porque você vai poder agora começar a fazer cirurgia, porque agora você precisa saber tratar as fraturas, né? E em abril, você começa fraturas e traumatologia, né? Fratura e luxação, entorse do pé e tornozelo. Aí eu coloquei 1 mês para cada tema.
Um mês para cada grande tema. Se vocês, no R2, dominarem fraturas e traumatologia, vocês vão entrar muito bem no R3. Vocês vão entrar no R3 precisando ler só as doenças que são ortopédicas e não de trauma, de cada uma dessas articulações, que são as grandes subáreas. Então, aqui vocês já estão completando metade do que precisa saber para a prova de título. Então, eu fiz essa programação aqui para vocês, para quem estiver entrando no R2, justamente para vocês conseguirem já se prepararem para a prova de título. Mas se não seguir uma divisão, uma programação, uma disciplina, você vai chegar no R3 sem ter aprendido nada e vai ter que, em um ano, aprender tudo que você precisava para fazer a prova de título. Então, eu dividi aqui para vocês, um mês para cada. Pé, tornozelo, joelho, quadril, bacia, coluna, ombro, cotovelo, mão. E pediátrica, que é a maior de todas, então eu tive que colocar 2 meses, tá? E quando chegar em dezembro, revisar esses temas, ver se tem alguma que você deixou para trás, que não deu tempo, volta lá e estuda, né? E isso aqui eu vou dividir para vocês semanalmente, durante ali aquele mês de abril, tudo que for de pé e tornozelo. Então, quem quiser o calendário dividido, funcional, ali com todos os detalhes do ano de 2023, para quem estiver entrando no R2 de ortopedia, ou seja, saindo do R1, é só ler aqui esse QR Code. E aí eu vou colocar para vocês, no mês de pé e tornozelo, quais temas de trauma e fratura de pé e tornozelo que eu vou estudar nesse mês. No mês de mão, quais temas de fratura e trauma de mão que eu vou estudar nesse mês, tá? E aí eu vou mandar para vocês, é só entrar nesse QR Code. No final eu vou mandar os links aqui no chat, porque quem estiver assistindo pelo telefone não conseguiu, né? Quem estiver agora entrando no R3 de ortopedia, ou seja, saiu do R2 agora, já estudou trauma, na teoria já estudou trauma, então agora é hora de revisar trauma e aprender muitas doenças de ortopedia que não aprendeu ao longo desses anos. Pode ter aprendido uma ou outra, que foi cobrada às vezes em uma reunião clínica, que às vezes teve algum estudo de artigo, né? Às vezes teve uma cirurgia legal e o preceptor mandou estudar. Então pode ser que vocês tenham visto sim algumas doenças até agora, mas não tem como ter visto todas. E agora é a hora de ver todas, porque agora é a hora de estudar, já pensando na prova de título. Então, quem estiver entrando no R3 de ortopedia, agora é a hora de pensar na prova de título que vai acontecer daqui a um ano, em março de 2024. Então, como eu separei para vocês? Eu dividi igual a gente divide na SET, que é a Comissão de Ensino e Treinamento da SBOT Minas. Eu fiz parte da SET em 2020, em 2021 e em 2022. Então, lá a gente divide em grandes grupos, em grandes blocos, divididos por articulações e temas principais. Então, lá a gente divide de janeiro a agosto ali, eu coloquei os grandes grupos, as grandes articulações. Depois os grandes grupos, pediátrica, tumor, que são 2 temas separados, porque lá a gente divide em módulos o aprendizado dos alunos. Então, como ficou? Vamos lá. Janeiro, pé e tornozelo. Eu vou revisar trauma e ler todas as doenças de ortopedia. Fevereiro, vai ser joelho. Vou revisar trauma e ler todas as doenças. Março, ombro e cotovelo. Abril, mão. Maio, coluna. Junho, quadril. Julho e agosto, pediátrica, que é muita doença e muito trauma. Setembro, tumor. Outubro, eu tiro para quê? Para recuperar alguma que ficou para trás nos meses anteriores, revisar anatomia e exame físico, que agora vai ser muito mais rápido, porque eu já estudei no R1, já estudei no R2, já estudei na graduação, e estudar para a prova prática, né? Porque na prova prática eles vão cobrar como é que faz um tendão, como é que traça uma radiografia, como é que coloca um suspensório de Pavlik, como é que faz o passo a passo de uma prótese de joelho. Então, isso aqui eu vou revisar nesse mês de outubro. E quando chegar em novembro e dezembro, aí começa a revisão para a prova. Eu já estudei tudo até setembro e outubro, e novembro eu começo a revisão. Aí aqui é uma semana para cada tema. Aí o pau quebra. Aí é muito intenso. E também tem cronograma disso também. Eu vou mandar para vocês, tá bom? Então, quem estiver entrando no R3, que é agora a hora de se preparar para a prova,
eu vou mandar para vocês. Ah, um detalhe, quem está entrando no R3 e vai fazer a prova de mão, aí eu mudei algumas coisas. Eu coloquei pediátrica só em um mês, aí vai ter que correr com pediátrica aqui, e divide ela com um pouquinho do tumor, porque o tumor, como é pequeno, você não gasta o mês inteiro. Então, você põe pediátrica aqui perto do mês de tumor, que aí dá para estudar pediátrica ali uns 40, 45 dias, e o restante você estuda o tumor. Setembro e outubro é só estudar mão, para fazer a prova de R4 de mão, porque a prova de R4 de mão é uma prova de residência médica. A cirurgia da mão, ela é uma especialidade médica, ela é uma residência. Então, ela não é igual aos outros, que você vai fazer uma prova, uma entrevista, ela é uma prova mesmo, igual vocês fazem para entrar na ortopedia. Então, aqui tem que estudar para passar na prova, você vai ter os seus concorrentes. Então, aqui eu coloquei setembro e outubro para estudar para a prova de mão. E aí, novembro, recupera os meses anteriores, coloca em dia, revisão de anatomia, exame físico, prova prática e começa a superrevisão em dezembro, tá? Então, muda um pouquinho o calendário aqui para quem vai fazer a prova de R4 de mão. E para quem está entrando no R3, um ou outro, eu coloquei aqui para vocês esse QR Code, tá? Esse link para vocês entrarem. Tem alguém aí? Não sei se vai ter alguém aqui, porque aqui já é um estágio um pouquinho mais avançado, não sei se tem alguém na aula que vai participar, ó, que vai entrar no R3 agora, que está terminando o R2. Mas se tiver, vou mandar para vocês, tá? Eu fiz esse cronograma desde 2020 que eu faço. E aí ontem, ou antes de ontem, um aluno me mandou que ele imprimiu de 2021, que era o que ele tinha salvo no celular, e está usando para dar check nos temas, né? Porque eu fiz, assim, 5 temas por dia, né? 200 temas para serem estudados. Então, vale a pena vocês guardarem aí. Para quem estiver terminando o R3, ou seja, vocês vão fazer a prova em março, daqui 2 meses, vocês têm 60 dias. Tem como ainda, Marcela? Tem como ainda, né? Entra aí no grupo que eu te mando. Tá? Aqui eu não vou falar detalhes, não, que aqui já é bem específico quem vai fazer a prova do TEOT em março. Não sei se tem alguém aí. Se tiver alguém, é só entrar aí no grupo, tá? Agora eu vou mandar todos os links para vocês, tá? Lembrando, gente, a gente vai aprendendo com os erros mesmo, não fiquem se comparando com o coleguinha, né? Cada um tem seu ritmo, cada um tem seu caminho, cada um tem seu propósito, sua missão, cada um tem seus problemas, né? Então, assim, não fiquem se comparando, isso só serve para a gente se sentir pior, se sentir mal. Vocês podem até usar uma pessoa para se inspirar, para conversar, um tutor, um mentor, né? Igual meus alunos me mandam perguntas, o que você acha disso? Como que eu faço isso e tudo? Eu ajudo vocês dessa forma. Mas não fiquem se comparando, porque senão a gente fica esperando a perfeição e aí não sai do lugar, né? E é um passinho de cada vez para a gente atingir nossa meta, né? É um passinho de cada vez para a gente chegar onde que a gente quer. Combinado? Quem quiser tirar alguma dúvida, pode mandar aqui no chat e eu vou mandar para vocês todas os links para quem não conseguiu ler o QR Code, tá?